Pessoal, tudo bem? Como é que estão? Vamos lá? Vamos ver mais um procedimento especial aí. Vou falar para vocês agora sobre a ação de dissolução parcial de sociedade. Algo novo no código, tá? É um dispositivo e é um procedimento especial na qual o código 73 não tinha nenhuma previsão legal a respeito, tá? Então é algo que realmente veio aí, e o legislador veio aí preencher uma, uma lacuna aí no nosso ordenamento, que era a possibilidade, então, de se proceder a uma dissolução parcial de sociedade. Veja, nós não estamos falando de extinção da sociedade, mas apenas de uma dissolução parcial, tá bom? Então, isso ocorre muito nos casos, por exemplo, em que eu tenho, imagina uma limitada, são 3, 4 sócios, um deles queira sair da sociedade. Ah, então esse tipo de ação se presta um pouco para isso. A ideia é verificar o momento em que isso aconteceu e apurar aí os haveres que esse sócio retirante vai ter, então, para receber. Tá bom? Então, eu passei para vocês aí uma apostila aqui. Enfim, não é nada muito extenso, não, mas é importante saber um pouquinho dessa ação, que também na prática ela é uma ação bem específica, não sei se vocês perceberam, é algo inerente muito ao direito empresarial, já que envolve aí a dissolução parcial de uma sociedade empresarial. Né? Então, em resumo, essa ação ela consiste a resolver o vínculo entre a pessoa jurídica e uma pessoa física na parte que lhe cabe, que lhe interessa, ou na parte que era ideal dessa sociedade. Tá? E, normalmente, ela tem por ocorrência, tem por fato gerador, vamos dizer assim, alguma ocorrência que conduz à extinção parcial do contrato societário. Por exemplo, sócios brigaram, houve falecimento de alguma das partes, enfim. Então, normalmente eu tenho um fato gerador que conduz aí à extinção parcial do contrato societário, tá bom? O artigo 599, que é o primeiro artigo aí da ação de dissolução parcial de sociedade, ele traz aí o objeto dessa ação, tá? E veja que o legislador aí, ele elenca três objetos, três hipóteses, vamos dizer assim. A primeira delas, né, a ação de dissolução parcial pode ter por objeto, a resolução de sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído, ou então que exerceu o direito de retirada ou recesso. Segunda hipótese, apuração de haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de recesso ou retirada em conjunto com o objeto anterior. E uma terceira hipótese, que pode ser isolada, é somente a resolução ou apuração de haveres. Tá? Então, essas são essas três situações, os três objetos da ação de dissolução parcial de sociedade estão aí no 599. Resolução da sociedade empresarial contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído, ou então que exerceu o direito de retirada ou recesso. 2. Apuração de haveres do sócio excluído, falecido ou que exerceu o direito de retirada, em conjunto com o objeto anterior. E 3, somente a resolução ou apuração de haveres. Tá? Então, são três aí os objetos. Na sequência, o artigo 600 vem falar de quem pode propor a ação de dissolução e contra quem. Tá? Então, veja, os incisos aí dos 600, eles basicamente configuram aí os legitimados ativos. Tá? Então, nos termos dos 600, a ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. B, ou inciso 2, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. 3, pela sociedade, então a própria sociedade pode propor ação quando os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. 4, o sócio que exerceu o direito de retirada ou de recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual formalizando o seu desligamento, depois do prazo de 10 dias aí do dia de exercício. E 5, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou então pelo sócio excluído. Veja, são hipóteses muito restritas ao próprio direito empresarial. Para entender um pouquinho a ação de dissolução, tem que entender as formas societárias, a questão do affectus societatis, do vínculo, enfim,
que isso pode ficar muitas vezes comprometido com o falecimento, os outros sócios não querem o ingresso dos herdeiros, enfim. Então, tem N situações que podem viabilizar aí o ajuizamento da ação de dissolução parcial, eu não coloco fim à sociedade empresária, tá bom? Então, os legitimados ativos estão aí no artigo 600 dos incisos 1 a 6, tá? 1 a 6. O parágrafo único também traz uma legitimidade para a propositura, tá? Que diz respeito ao cônjuge ou companheiro. Então, diz lá o parágrafo único: o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, ele pode, então, requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por esse sócio. Então, imagina que o marido era sócio de uma sociedade empresarial e casado no regime de comunhão parcial, empresa constituída durante o regime. Veja, essas cotas, o valor dessa empresa, a esposa faz jus a ele, faz jus a sua cota parte. Então, tem que apurar os haveres desse sócio para que a cônjuge, no caso do divórcio, faça, então, jus a receber esse valor. Então, eu vou ter, nesses casos, a possibilidade de propor uma dissolução parcial pelo cônjuge ou companheiro. Tá? A gente vai apurar os haveres aí, do que esse sócio tem na sociedade, para depois promover a divisão. Tá bom? Então, os legitimados ativos estão aí no 600, no artigo 600 do Código. Já o artigo 601 fala sobre quem vai compor e, consequentemente, quem vai ser citado para essa ação. Então, ele diz lá, de acordo com o artigo 601, abre aspas, os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Então, quem vai ser citado aí? Os sócios e a sociedade. O parágrafo único do 601, tá? Ele traz uma regrinha um pouquinho especial aí, que ele amplia a eficácia de uma coisa julgada. Ele diz lá o seguinte, ó, a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem. Porque a sociedade, ela é um ente, ela tem personalidade jurídica própria, então tem que estar ela e os sócios. Mas essa sociedade é composta por todos os sócios. Se eu conseguir estar todos os sócios, como isso aqui, na verdade, é uma espécie de uma ficção, uma personalidade criada por lei, que, na verdade, é composta pelos sócios, eu não preciso citar a sociedade, tá? Só que ela fica submetida aos efeitos da coisa julgada, tá bom? Então, essa é a regrinha aí do parágrafo único do 601. E o último tópico aí, a gente entendeu um pouquinho os aspectos procedimentais, tá? Existe uma regrinha própria aí, que é a do 602, que diz que a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar, tá? Então, na própria contestação, a sociedade ela pode pleitear uma indenização, tá? Que vai ser compensada com aquilo que o sócio retirante tem a receber. É uma forma de compensar débitos e créditos. Então, imagina que o sócio retirante ele está em débito, ele não aportou um determinado capital na empresa. Quando a gente vai fazer a apuração dos haveres para retirar esse sócio, a sociedade, então, ela pode pleitear essa compensação. Tá? Isso é o que diz, então, o artigo 602. Na sequência, o 603 vem dizer o seguinte: havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, ou seja, todo mundo está de acordo, tá? Há uma manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, tá? Nessa hipótese, em que não há contestação, não há discordância, o juiz a decretará, ele então vai dissolver e já passa imediatamente à fase de liquidação, tá? Eu não preciso então, averiguar se tem ou não tem que dissolver. Simplesmente como há concordância, que vai haver essa dissolução parcial, vai sair alguém, tá? Então a gente já passa então para a fase de liquidação, na qual a gente vai fazer então a apuração do que tem que ser pago ou não, tá bom? Nessa hipótese, ninguém vai ser condenado em honorários, tá? E as custas rateadas segundo a participação das partes no capital social, tá? Agora, se houver contestação, aí o procedimento é comum. Aí, essa primeira fase, o procedimento é comum. Aí vai instruir, se for o caso, enfim. Nesse caso, depois a gente vai sentenciar dissolvendo parcialmente a sociedade. Aí, nessa hipótese, vai ter, então, fixação de honorários de sucumbência. Tá bom? Bom, dissolvido
Encerrada essa primeira fase, a gente vai passar então para a apuração dos haveres, tá? Nós vamos então apurar o que tem que ser pago para esse sócio, enfim, que está, por exemplo, saindo da sociedade, tá? Para que seja feita a apuração desses haveres, é fundamental que o juiz fixe a data em que a sociedade resolveu, em que houve a saída, a partir de qual momento que está sendo dissolvida a sociedade. Tá? Isso é importante para apurar o que se tem a partir daquela data. Tudo posterior, aquele sócio não vai ter, então, não vai fazer jus a nenhum haver com relação a isso. Tá? E aí, então, o juiz ele fixa a data da resolução da sociedade, vai definir os critérios de apuração dos haveres, conforme consta no contrato, tá? No contrato social, e nomeará um perito para que se proceda, então, essa apuração. Tá? Além disso, tá? O juiz determinará à sociedade e aos sócios que nela permanecerem, que depositem em juízo a parcela em controvérsia. Então, veja, quem ficou, deposita em juízo uma parcela em controvérsia daquilo que o sócio retirante, por exemplo, a pessoa que está sendo excluída, faz jus. Tá? Faz jus. Esse valor pode ser levantado de imediato pelo ex-sócio, pelo espólio, enfim, ou pelos sucessores. Tá bom? Como eu falei, né, isso é o que fala aí o parágrafo 3º agora, do 604. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs com relação ao depósito judicial. A ideia aqui do legislador qual é? O que rege a sociedade é o contrato social. A ideia é o juiz seguir isso. Havendo previsão no contrato, segue-se o contrato. Do contrário, aí é o juiz quem vai tomar as rédeas e definir isso. Tá bom? Como eu falei, é importante, é fundamental fixar o momento em que houve essa dissolução aí, essa resolução da sociedade. Tá? O 605 traz alguns critérios para tanto. Tá? Então, para fins de definição de resolução da sociedade, o 605 veio dizer lá, considera-se a data da resolução, no caso de falecimento, a data do óbito, na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante, no caso de recesso, dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente, 4, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado, na exclusão judicial de sócio, aí para o termo inicial da retirada é a data do trânsito, tá? No caso de exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião que deliberou sobre isso, tá? Então, aí eu tenho mais ou menos alguns critérios. E se o contrato social for omisso, tá? Como a gente já falou, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração o valor patrimonial apurado em balanço, tá? Determinando-se aí, tomando por referência a data dessa resolução, e aí faz uma avaliação de bens e direitos do ativo, tangíveis, intangíveis, preço de saída, enfim. Aí é tudo um trabalho contábil que vai, então, apurar aí o que tem que ser feito, tá? Na maioria dessas situações é necessário uma perícia, tá? Que deve recair preferencialmente sobre um cara especialista em avaliação de sociedade, porque eu tenho coisas que são tangíveis, tudo bem, mas eu tenho situações intangíveis, uma marca, por exemplo, quanto vale uma marca? É algo, é algo, é algo intangível. Então, assim, é interessante que o perito seja alguém especialista na área, tá? E a lei ainda vem dizer que lá no 607, que a data da resolução e o critério de apuração podem ser revistos pelo juiz a qualquer tempo antes do início da perícia, tá? E, por fim, aí o 608 vem dizer que até a data da resolução, então a resolução que o juiz tem que fixar, qual foi essa data, né? Integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio, aos sucessores, a participação nos lucros ou juros sobre capital próprio declarados pela sociedade, e se for o caso, a remuneração como administrador. Tá? Aí depois que apurou os haveres, paga-se o sócio retirante, o espólio, os sucessores, enfim, tá? Conforme dispõe o contrato social. Novamente, a ideia é seguir o contrato social e no silêncio desse, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil, que estabelece aí o pagamento da cota liquidada em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Então é isso, gente. Ação de dissolução parcial de sociedade é algo novo no Código e muito específico, porque envolve muito essa questão do direito empresarial, direito societário, enfim, as sociedades como um todo e como proceder. Tá bom? Gente, é isso. Dê uma lida aí no Código.
Forte abraço para vocês.